Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 1º de setembro de 2011. Muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta 10ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre. São 9 vereadores inscritos, cada vereador dispõe de até 7 minutos. E dos meus 7 minutos, que eu sou o primeiro inscrito, vou passar 1 minuto para o vereador Edson Flávio e 1 minuto para o vereador Nami Nassif. Vou passar a presidência para o vereador Reinaldo Rodrigues, para que eu possa usar a tribuna. 7 minutos, tá? Com a palavra, vereador Luciano Faria, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, eu passei 1 minuto meu para o vereador Edson Flávio e 1 minuto para o vereador Nami Nassif. Eu vou usar os 5 minutos que vai me restar para poder tratar de alguns assuntos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, há umas 2 sessões atrás, eu trouxe o assunto aqui para a hora livre, que era a respeito da FAOL, nossa empresa de ônibus, a única empresa de ônibus da cidade, e comentei, né, da demora da implantação do sistema de integração nos bairros, para que a gente possa, de uma vez por todas, acabar, ou iniciar, pelo menos, né, que acabem com essa rodoviária urbana, que vem trazendo transtorno para o trânsito no centro da cidade. As pessoas que passam ali pela Avenida 7, podem ver os ônibus ali, um estacionado atrás do outro, indo até a ponte, atrapalhando o trânsito da cidade. O trânsito da cidade, que já está pesado, fica muito mais pesado naquele trecho da Avenida 7, em função desses ônibus, não por culpa dos motoristas da empresa, quero isentar aqui todos os funcionários da empresa, mas por culpa da direção, que obriga para que aqueles ônibus fiquem ali esperando a vez para entrar na rodoviária urbana. A rodoviária urbana já não suporta mais o número de ônibus que precisam de passar por ali, e a saída seria a integração. Eu, conversando com o diretor hoje, com o Bruno, a respeito de algumas demandas da Lagoa Seca 2 e lá do Belmonte, e chegamos no assunto da integração, e ele já deixou bem claro que a empresa está fazendo o treinamento já em alguns bairros com os funcionários, já estão desenvolvendo esse treinamento com a integração para tão logo ser implantado na nossa cidade. E aí eu acho que a cidade vai dar um passo à frente em função do trânsito. O trânsito cada dia mais pesado, senhor presidente. E eu acho que, resolvendo essa situação da integração e mais alguns ajustes que a empresa precisa de fazer, com certeza vai evoluir muito o trânsito da nossa cidade. Acho que a prefeitura poderia ter cobrado essa atitude da empresa já há mais tempo. A prefeitura deveria ter feito uma cobrança mais efetiva em tentar resolver isso o mais rápido possível. Já houveram 2 aumentos de passagem, e o último agora em plena calamidade pública. Então se pensa em aumentar a passagem, mas não se pensa em cobrar a empresa para que preste um bom serviço. Mas eu acho que partiu da empresa essa implantação da integração. Parabenizo aqui a diretoria, e quando a gente cobra, mas quando também tem que parabenizar, a gente parabeniza. E se a empresa realmente está pensando nessa integração para o bem da cidade, já é um grande avanço. Outras demandas que vêm acontecendo, principalmente o conselheiro Paulino, ainda é a ponte do estudante,
ali em frente à Vermar, várias pessoas reclamando, hoje no programa de rádio Conselheiro, ouvintes ligaram reclamando, fizeram até um churrasco, seu presidente, seus vereadores, no último sábado, comemorando lá os dias sem a ponte, porque o prefeito já marcou várias datas e vários prazos para se colocar a ponte, e até agora nada. Então, nem uma ponte de maneira, de forma paliativa, como foi feito, aquelas pinguelas em Bom Jardim, nada disso foi feito. Então, a gente vem acompanhando com muita preocupação o que será até o final do ano desse governo, senhor presidente. Não tapam buracos da cidade, coisas simples, que são os buracos, são as faixas de pedestre, pintura de faixa de pedestre, um simples relógio aqui no início do Alberto Braulio. Há quantos dias está parado aquele relógio ali no início do Alberto Braulio e botaram lá que em breve volta a funcionar? Há quantos dias que aquele relógio vem ficando com defeito e nada de se consertar? Então, se com pequenos detalhes o governo tem dificuldade de administrar, imagine se houver um grande volume de chuvas, o que a nossa população vai sofrer nesse final de ano, senhor presidente. A gente se fala muito nas encostas, mas ali no Prado, pouca coisa foi feita, principalmente as galerias, e com qualquer volume de chuva, com certeza vai trazer muito transtorno para a população, que já vem sofrendo muito, principalmente o comércio, que vem sofrendo com o descaso do poder público, não só desse governo, mas de vários governos que passaram, que a gente também tem que deixar aqui destacado. Então, nesses meus 5 minutos, são esses detalhes que eu gostaria de colocar, que pequenos detalhes que a administração pública não consegue fazer o dever de casa. A avenida, a Praça Governador, a Praça Getúlio Vargas ali abandonada, né, os feirantes ali sofrendo, é um ponto turístico, né, para a cidade. As pessoas vão ali comprar uma lembrancinha para levar de Friburgo, chegam ali, a praça totalmente abandonada. Então, são detalhes que realmente nos preocupam, a falta de competência do governo em administrar pequenos problemas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Carvalho, o excelente dispõe de 7 minutos. Vou repassar a presidência aqui para o vereador Luciano Faria, para que ele possa dar continuidade nos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, participava a semana passada dos debates populares da Rádio Friburgo, como faço sempre às terças-feiras, e comentava sobre a emenda que proponho à lei orgânica do município com relação ao subsídio dos vereadores e o salário dos assessores. Quando uma pessoa entra em contato com a rádio e disse que eu copiei o projeto do professor Pierre. Cópia é uma coisa. Eu fiz muita cópia no colégio, o professor Pierre também fez. E vários alunos ao longo do tempo fazem cópia, né? Aí eu peguei o substitutivo ao projeto de lei 1983, de autoria do professor Pierre, e ele diz o seguinte: estabelece a obrigatoriedade de vinculação do percentual de reajuste dos vencimentos concedidos aos servidores públicos municipais de Nova Friburgo aos subsídios dos ocupantes de cargos eletivos e a remuneração dos secretários municipais, procurador-geral, diretores de fundações, autarquias, empresas públicas e da outras providências. No artigo 1º, fica estabelecendo que o índice de reajuste, veja bem, índice de reajuste é uma coisa, vencimento é outra. Fica estabelecido que o índice de reajuste dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores, quando fixados para a legislatura subsequente, não poderá exceder o percentual de reajuste concedido aos servidores públicos municipais em toda a legislatura vigente. Fica estabelecido que o índice de reajuste e tal, aí vem, quer dizer, o artigo 1º e a ementa explicam o substitutivo dele, que
é até bem intencionado, não estou criticando o substitutivo de Vossa Excelência, de forma alguma. Só que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu não estou, na proposição minha e de mais 3 colegas, nós não estamos propondo vinculação de índice de reajuste. O que nós estamos propondo é a vinculação do vencimento do vereador, do subsídio do vereador, ao piso salarial do magistério. Então, são 2 coisas completamente diferentes. Um projeto não atrapalha o outro, de forma alguma. Um projeto, o nosso, vereador Nami, não conflita com o do professor Pierre. São 2 situações diferentes. Ele fala do reajuste dos vencimentos. Nós aqui falamos da fixação do vencimento do vereador a 1,5 vezes o piso salarial do magistério municipal e do assessor limitado a um salário, a um piso do professor. Se o professor municipal, a partir de janeiro, como está previsto no orçamento e é compromisso do prefeito, o piso salarial for de R$1.000, na vigência dessa nossa emenda, o salário do vereador será de R$1.500 e o vencimento do assessor não poderá ultrapassar R$1.000. Então, são 2 coisas diferentes. Aí, o sujeito diz que eu fiz cópia. Eu não fiz cópia nenhuma. Estou trazendo aqui a matéria para que nós possamos, e o próprio professor Pierre, na inteligência que Deus lhe deu e na sapiência e na forma como ele procura conduzir a sua palestra e a sua defesa das suas opiniões, entende perfeitamente que eu não copiei nada de ninguém. Não há cópia nisso aqui. São 2 projetos que podem versar sobre o mesmo tema, mas um não conflita com o outro. Um não agride o outro. Pois não, vereador? Vereador, A parte concedida ao vereador Nami Nascimento. eu até entendo que os projetos podem até se unificar. Por quê? Primeiro que a gente sabe, quem tem condições de fixar o subsídio do vereador é a própria casa que É a fixa. Câmara. A Câmara que fixa. Nós não temos condições de fixar o vencimento do professor, que é inconstitucional, que é a iniciativa do Executivo. Exatamente. Agora, a gente pode fixar o subsídio do vereador e condicionar o reajuste do vereador também ao reajuste do professor. Que já fica condicionado. Bem condicionado. Então, um projeto engloba o outro. Então, acho que esse projeto, agora de Vossa Excelência, devia ser protocolado, e eu vou fazer uma emenda. Eu entendo também que nós podemos fazer a emenda que seja a partir de agora, de imediato, da publicação da lei. Por quê? Se nós estamos reduzindo gastos, economiza o erário público. E quando você faz coisas que não prejudicam o erário, pode ser validado. Então, eu entendo que pode ser aplicado de imediato. Então, assim, Vossa Excelência, protocolar na casa a lei, farei a emenda que se aplique de imediato. E o projeto do vereador Pierre pode ser contemplado nosso também. Eu estou aguardando o posicionamento do vereador Isaac Demani, que pediu um tempo para análise, e vamos aguardar o posicionamento dele, se ele vai acompanhar ou não, porque nós já temos 2 minutos. as assinaturas necessárias para protocolar e dar início a esse processo. Então, só para deixar claro, e acho até que o próprio professor Pierre não tem o que contestar, pode até contestar a ideia, mas a questão de ser cópia, fica claro que não é cópia, e Vossa Excelência outro dia chegou a dizer, já tem na casa. Não tem. Tem coisas que versam sobre o tema, mas de outra maneira. Então, deixando claro isso aqui, que não houve cópia de ninguém, né, não tivemos a intenção de copiar nada de ninguém, até porque, se houvesse, nós procuraríamos fazer uma emenda ou uma sugestão, como fiz a Vossa Excelência, professor Pierre, no seu projeto relativo aos postos de combustíveis, que me considerei impedido de participar de qualquer manifestação, mas passei algumas sugestões para Vossa Excelência, já que o projeto foi votado em primeira discussão. E só falta mais uma, da qual eu estou impedido de participar, até porque faço a justificativa no próprio projeto. Eu quero encerrar a minha participação deixando claro essa situação. Eu procuro manter um bom relacionamento com todos os vereadores.
porque a democracia é a convivência entre os contrários. E eu não iria entrar num projeto de autoria de um colega e fazer uma cópia. Um vereador de 5 mandatos não é um vereador que começou ontem. Eu não vou copiar aquilo que alguém propôs. Já vi isso várias vezes ocorrer na casa. Às vezes alguém comenta não é nessa legislatura, em outras. Às vezes alguém comenta um projeto com outro colega, dali a pouco o projeto está tramitando com a assinatura daquele que não foi o proponente inicial ou aquele que não fez a ideia ser protocolada na casa. Conclua, por favor. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que ontem já fizemos a segunda audiência pública do projeto de migração dos servidores municipais do quadro do regime jurídico único. Fizemos a segunda audiência, vamos fazer a terceira no dia 14, no dia 13, às 15 horas, lá no prédio, no auditório do Centro Administrativo Prefeito César Guilherme. Então, era isso que eu tinha a dizer, e aqui termino a minha manifestação. Eu havia só justificando, presidente, que eu iria faltar à sessão hoje, porque estou com um problema que teria que resolver no Rio de Janeiro, mas como houve o trancamento da pauta e conversas jogadas ao vento, dizendo que o vereador estava armando para não ter sessão, não é nada disso. Então, eu resolvi pedir alguém que me substituísse no que eu tinha que fazer, que Vossa Excelência sabe que eu não vou ficar aqui falando, que só interessa a mim e aos que são próximos. Eu pedi que alguém me substituísse e fiz questão de vir à sessão para a análise do projeto que tranca a pauta, que, na minha visão, trancaria a partir de hoje, que o SAPL está com data de hoje, mas a Secretaria entende que o prazo conta a partir do dia que é protocolado e não que entra no SAPL. Daí, não valerem essas insinuações, e eu aqui encerro o meu pronunciamento. Obrigado, vereador. Vereador professor Pierre dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, hoje eu venho falar de um tema ligado à mais-valia, menos-valia e à máxima-valia. No ano de 2009, nessa casa, foi aprovado o projeto de lei complementar número 42, que versava sobre a mais-valia referente às obras, construções e vários outros elementos relativos à organização estrutural de nosso município. Tendo que aquelas obras, aquelas casas, empreendimentos que não estivessem de acordo com a legislação em vigor, deveriam pagar a mais-valia. O argumento à época foi de que iria viabilizar a regularização de vários imóveis, que seria um elemento positivo ao cidadão, mas, na verdade, tudo se tornou o contrário. Os valores são altíssimos, as pessoas estão sendo totalmente desestimuladas a viabilizar e a regularizar os seus imóveis. E desde a época eu já questionava a redação da própria lei, confusa, extremamente complexa no entendimento e que sequer quem a criou sabia explicar as indagações que nós levávamos com relação à redação da lei. Porém, quem paga o pato hoje é o cidadão. Há pessoas que querem regularizar o seu imóvel e tem que pagar multas de 60 mil reais, 80 mil reais, 10 mil reais. Quem é que vai regularizar assim? E regularizar também em que termos? Aí no ano de 2010, chega aqui essa casa uma proposta de alteração do artigo 8º
para ver se corrigia a situação. Não corrigiu, não atenuou. E ainda assim tem centenas, se não dizer milhares de friburguenses que estão literalmente indignados ou desistiram de fazer qualquer processo de avanço por causa dessa mais-valia que é literalmente um Frankenstein. O executivo pode muito bem rever seus atos e deveria revogar essas legislações. Eu não digo que não exista uma legislação corretiva, mas que seja condizente com a normalidade. E aí, nos deparamos com uma situação da chamada menos-valia. A menos-valia é para a SEG. A SEG tem feito obras em Nova Friburgo sem qualquer consulta à população. Ligamos, entramos em contato com os órgãos municipais, em tese responsáveis, e eles não sabem responder quem autorizou as obras da SEG em determinadas ruas. Os moradores, vou citar um exemplo aqui, os moradores da Rua General Argolo, no Cordoeira, que nenhum deles quer gás passando em frente à sua porta. O gás é para atender outra rua. E a menos de 50 centímetros do muro de contenção de uma das casas, que fica abaixo do nível da rua, a SEG quer abrir um buraco à base de jato d'água. E o que é mais sério é que a menos-valia da SEG não atende ao que preceitua o Estatuto das Cidades. Eu vou voltar a citar aqui o Estatuto das Cidades. A Lei 10.257, no seu artigo 36, também no 37 e no 38, versam sobre o estudo de impacto de vizinhança. 2 minutos. Cadê esse estudo para ser apresentado? Amanhã, a SEG já prometeu à moradora que vai fazer um buraco em frente ao número 174, na Rua General Argolo. Inclusive já levantou o tapume lá. E cadê a fiscalização da prefeitura? Cadê o fiscal? Quem autorizou? E ninguém responde. Eu venho aqui pedir ao executivo, me responda, executivo. Quem autorizou a SEG a abrir essa cidade? No Rio de Janeiro, a gente tem visto tantos problemas. Explosões. Aí joga a culpa para a companhia de eletricidade, que também tem a culpa dela, mas não está sozinha. E fica o jogo de empurra. E quem paga o pato no final das contas é o cidadão. 1 minuto. Aí, mais uma vez, até quando? Cadê a transparência, poder executivo? Eu não estou pedindo nada além. Eu estou pedindo tão somente transparência e respeito ao cidadão de Nova Friburgo. E fica numa situação dura porque não tem tempo de recorrer à justiça. Colocaram lá o tapume hoje para furar amanhã. O cidadão não tem como procurar o Ministério Público, a Defensoria a tempo, quando vê o buraco já foi aberto. E aí? E o risco? E o impacto de vizinhança? Essa é a menos-valia. Conclua, por favor. Concluindo, senhor presidente, volto a dizer, enquanto o cidadão de Nova Friburgo paga a mais-valia, as empresas que vêm aqui, sem os estudos de impacto, para atender interesses, seja lá de quem, tem a menos-valia. Absurdo. Fica aqui, senhor presidente, concluindo,
a minha denúncia, e que a companhia segue, não abra mais buraco à revelia da população. Faça sim de quem está autorizando, mas quem não está autorizando em frente à sua casa, não faça. Ainda mais nas circunstâncias que estão sendo feitas. Fica aqui a denúncia. E tem muita gente em Nova Friburgo indignada com a buraqueira da SEG. Conclua, por favor. Chega de mais-valia ao cidadão, chega de menos-valia para a SEG. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. O senhor dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, convido todos vocês mais uma vez para uma reflexão. Ao longo de cerca de 5 anos, periodicamente eu sempre recebo ligações aonde as pessoas reclamam de entulhos que são jogados em nossa cidade. Se não vejamos, passando do Vale dos Pinheiros até a RJ, que liga Nova Friburgo a Teresópolis, na Granja Spinelli. Ali ao longo daquela estrada, vocês observam a quantidade de entulho que está jogada ao lado, à margem dessa via de acesso. Se, vereador Jorge Carvalho, fôssemos, e óbvio, nós sempre vamos, principalmente o pessoal que está mais ligado a conselheiro, ali no antigo Morro das Contas, não é isso? Aquela estrada ali que sai lá no Catete, sai também em Amparo. Aquela estrada ali, ontem eu passei ali. A quantidade de entulho que é jogada ao longo daquela via é fora do normal, saltam os olhos. Aí se for subindo ali pela Pedrinco, virando à direita ali, você também observa entulhos. Se você for em outro, por exemplo, ali na antiga... naquela curva, na subida das Brownies, aonde se diz a curva da Macumba, ali indo para a fazenda, ali na curva da Macumba, um pouquinho mais para cima. Se você observar, ali também tem uma quantidade enorme de entulhos. E eu sempre tive a oportunidade de ir lá, filmar Fazenda Bela Vista e denunciar para a sociedade esses entulhos que são jogados em determinados pontos da cidade. Mas eu nunca consegui entender o porquê. A pessoa é contratada para retirar um entulho, e por que jogar no meio da rua? Tem um porquê. E eu descobri. O porquê é o seguinte: a EBMA, uma empresa conceituada em nossa sociedade, onde tão bem dirigida para o Alexandro, que eu rendo e reputo como um dos homens administradores das concessionárias públicas de maior competência, é o serviço público da cidade que o povo reconhece como sendo o melhor serviço em nossa sociedade. Mas, por outro lado, para poder se retirar esses entulhos, as empresas que são proprietárias de caçamba, as empresas que são proprietários de caminhões, de combis ou algum tipo de meio de transporte que seja responsável pela retirada desses entulhos das casas das pessoas, dos jardins e assim sucessivamente, é cobrado R$30 por cada caminhão que é jogado na EBMA. Há informações que, óbvio, que eles arrecadam esse dinheiro para que possa contratar funcionários, máquinas, para poder fazer o aterro, passar a máquina e assim sucessivamente. Eu não sei de que forma, e eu peço a atenção do vereador Pierre, vereador Reinaldo, vereador Luciano, vereador Sérgio, vereador Manuel, vereador Damião, vereador Nami, vereador Edson e vereador Jorge, no seguinte sentido, vereador Renata Birrami, que a gente possa verificar uma possibilidade de se resolver essa questão. Não sei se a prefeitura subsidiando esses valores, não sei se a própria EBMA fazendo algum tipo de permuta, ou se o próprio
poder público possa disponibilizar funcionários e equipamentos para que possa fazer este aterro e evitar esse tipo de atitude. Por outro lado, tive conversando também com o empresário Dr. Joel Vermelinja, um dos homens também que investem em nossa sociedade, competente, amigo, companheiro, fiel e que contribui também bastante com a nossa sociedade. Quando ele comprou a pedreira de olaria da família Guinle, naquela época não tinham várias residências próximas. Hoje, a gente vai lá, tem várias residências e a cada, entre aspas, tiro que a pedra sofre para poder fazer a pedra 1, pedra 2, pó de pedra e assim sucessivamente, além da quantidade de poeira e do próprio poluição sonora que há, a solução que o doutor fez? Comprou uma outra área em Campo do Coelho, onde ele vai transferir a pedreira dali de Olaria para Campo do Coelho. E qual é a ideia? Óbvio, naquela localidade ali tem um buraco profundo e a gente tem esse aterro que tem que ser jogado. Então ali, com certeza, esse buraco que ficou ao longo do tempo, sem dúvida, esse buraco que ficou ao longo do tempo sendo feito para retirada de pedra, esse entulho que é jogado nas ruas da nossa sociedade, onde são ruas que são ermas, porque, óbvio, as pessoas ligam, corre aqui agora na fazenda da Laje que estão jogando aterro aqui. Corre na Grande Spinelli porque está sendo jogado entulho aqui. E para se evitar esse tipo de coisa, e aí eu conversei com as pessoas que são proprietárias das caçambas, e elas dizem isso, não, porque se a gente for jogar na IBMA, paga-se R$30. Eu não posso, R$30 para mim é a gasolina, o leite que eu levo para casa. Então, o que acontece? A gente não tem uma solução com relação a isso, e quem sofre é o meio ambiente. Fique à vontade, vereador. No Rio de Janeiro existe um disco caçamba da Conlurb, que faz a retirada desses entulhos das residências. É a maneira de estudar esse disco caçamba com a própria IBMA. Não é? Aí seria uma forma do município, porque não fazendo isso, o que acontece? Depois quem tem que limpar o próprio município. Vai ficar muito mais caro que R$30. Não é? Sem dúvida. Então, 30 por caçamba ou por caminhão ou por frete. O levantamento de Vossa Excelência é extremamente interessante. Por outro lado, o aterro proposto pela direção da Pedrinco também viria a ser uma solução futura, como foi feito lá no Cônigo, né, vereador Reinaldo, onde existia antigamente a pedreira. Ali, quando eles falam também em cobrar. Quando encerrou a atividade, aquele imenso buraco ali na chegada do Cônigo foi preenchido por aterros ao longo do tempo, e hoje você tem aquilo tudo urbanizado, inclusive com prédios residenciais e um grande restaurante ali localizado. Mas vamos levar essa ideia ao prefeito da questão do disco caçamba. Aí a única coisa que pode ocorrer é interferir na questão dos carros a frete. Aí eu não sei qual é a composição que deveria ser feita. Mas obrigado parabéns pela contribuição. Parabéns aí pelo levantamento da questão. Vereador Edson, já passa, vereador. Vereador, o tempo já se esgotou, hein? Eu tenho um projeto tramitando na casa que presidente, reobras. Vou dar 2 minutos do meu tempo ao vereador Marcos Menezes. Obrigado, presidente. É um projeto tramitando na casa que chama-se, eu dei o nome dele de reobras, que é um projeto que trata do reaproveitamento de resíduos de obras. É um projeto muito bem consolidado, pesquisado em outros municípios. Ele está na casa, eu espero que a gente um dia possa, em breve, votá-lo, que certamente seria um instrumento legal para o destino seguro desses resíduos de obras da municipalidade e também de instituições privadas, de casas e etc. Um projeto que espero em breve nós termos ele aí para nós votarmos. Só essa colaboração, senhor presidente. Obrigado. Vereador Reinaldo. Obrigado, vereador. Vossa Excelência falou muito bem. O que acontece é o seguinte, o que o vereador Jorge falou tem sentido, não sei como vai ficar as pessoas que fazem frete, mas a verdade quando eu estive na Secretaria de Olaria, e o Rafael, hoje atualmente, a maior briga nossa, no bom sentido, era exatamente a questão dos entulhos. Hoje,
graças a Deus, foi bastante moralizada essa questão, porque, na verdade, o Rafael procurou, com aquelas pessoas que não podem pagar um frete, né, ele pediu sempre que agendasse com a Secretaria de Olaria, mas isso acaba tendo um custo muito alto para o município. A verdade é que os caminhoneiros, as pessoas que fazem frete, não têm onde jogar, e muitas das pessoas, às vezes, jogavam naquelas vias ali dentro do Parque São Clemente. Exatamente outro dia, quando eu falei com o professor Pierre, daquela rua que foi urbanizada pela Pedrinco, que era um lugar onde se jogava um amontoado de entulho, aquilo virou uma bagunça tremenda. Sobe na Grande Spinelli, ele dá uma olhada na quantidade de entulho. Exatamente. Vai no Morro das Contas e vê a quantidade de entulho. Fazenda Bela Vista, ali, óbvio, próximo, depois da curva da Macumba, vê a quantidade de entulho. Quer dizer... Se Vossa Excelência hoje olhar a Olaria e o Parque São Clemente, vai ver que tem pouquíssimos entulhos, porque realmente a gente conseguiu, de uma certa forma, moralizar essa situação, que as pessoas jogavam muito entulho na rua. Hoje, praticamente, a Secretaria de Olaria fica com um caminhão à disposição para tirar entulho o dia inteiro. Isso custa, acaba ficando caro para o município. Mas foi a única forma que a gente conseguiu resolver, de certa forma, foi agendar com as pessoas, pedir que não joguem e que marcasse uma data, a Secretaria marca uma data para as pessoas colocarem para lá de fora para poder pegar. Aí observa o seguinte, a pessoa proprietária da caçamba que faz o frete, recebe o frete, pega a sujeira, tira o problema da casa do cidadão e joga o problema para a rua para que o poder público possa resolver. Conclua, então, peço e espero que todos vocês possam contribuir e que a gente possa dar solução a essa questão. Vereador Sérgio Xavier, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, na verdade, acredito que nem vou utilizar esse tempo todo. Senhores vereadores, muito boa noite a todos, senhoras e senhores. Desculpa. Justamente para justificar, senhor presidente, a minha ausência na sessão de terça-feira, eu tinha um agendamento no Rio de Janeiro com o vice-governador Luiz Fernando Pezão, juntamente com o nosso coordenador local aqui, o Afonso Monerá, e foi uma reunião bastante proveitosa, onde nós pudemos aí buscar notícias, né, de tudo que está acontecendo na cidade de Nova Friburgo, com relação às obras do Estado, né, o que está para sair, o que não está, com relação às encostas, às pontes, às casas, e justamente naquela noite, na noite de terça-feira, o vice-governador estava indo para Brasília para encontrar-se com a presidente Dilma Rousseff, e me dizia ele, né, da grande dificuldade com relação a recursos, né, com algumas ações emergenciais que o governo do Estado ainda pretende implantar aqui na cidade de Nova Friburgo, notadamente aí na questão da dragagem dos rios, da limpeza aí, né, que tanto traz preocupação para toda Nova Friburgo, e ele me disse, né, que o governo do Estado realmente não tinha os recursos para fazer, nesse momento, a questão da dragagem e drenagem dos rios, e que ele estava indo justamente a Brasília solicitar à presidente Dilma Rousseff que, se não tivesse naquele momento, né, um repasse de recursos via governo federal, mas que a presidente, né, conseguisse, junto ao BNDES, um empréstimo para o governo do Estado, e o governo do Estado aí sim poderia contratar esse serviço ainda o mais rápido possível, com relação aí ao medo que todos nós estamos tendo aí com a proximidade do tempo das chuvas. Então foi uma conversa bastante importante, interessante, e nós vamos agora, vou buscar junto ao nosso coordenador, o prefeito licenciado de Bom Jardim, Afonso Monerá, todos esses números, né, que nós discutimos nessa reunião, com relação às casas, às pontes, às encostas, tudo o que o governo do Estado realmente e efetivamente irá fazer nesse pouco tempo que nos falta antes das chegadas do próximo período das chuvas. E acredito que um ponto importante foi esse, com relação à dragagem dos rios. Então, o vice-governador me disse, né, e manifestou que Nova Friburgo é um dos assuntos que mais preocupa ele, que ele realmente é um dos assuntos que está em primeiro lugar na pauta de trabalho dele. Ele me disse que naquele momento, todo o esforço que ele fez de ficar na nossa cidade por mais de 15 dias, né, no primeiro momento, até só saiu da cidade quando a coisa começou a voltar um pouco à sua, não normalidade, mas
né, aquele primeiro momento, né, assustador, que todos nós pudemos testemunhar, e ele diz do carinho que tem, da atenção, da grande preocupação que sabe hoje que Nova Friburgo demanda por conta aí das autoridades do governo do Estado. Então, me recebeu muito bem, foi uma conversa bastante interessante, bastante proveitosa. Por esse motivo, tive que faltar à reunião da última terça-feira, porque eu estava, justamente, a agenda era para as 18 horas lá no Rio de Janeiro, então não poderia estar aqui presente à reunião. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu trarei, dentro das próximas reuniões, esses números, né? E uma outra tema que levei para ele foi com relação ao que vem sendo noticiado aí, a gente já leu por várias vezes a notícia de que ainda teria algum dinheiro junto ao BNDES que poderia servir, né, de empréstimos aí aos empresários dessa região, de todas as 7 cidades atingidas. Então, pedi a ele que pontualmente revisse essa pauta com a presidente, né, porque sabe, e ele ainda me disse que 2 minutos. solicitou, foi feito só um minutinho, vereador, o governo do Estado fez um levantamento que ele estava levando naquela noite para a presidente, que por conta de todos os empréstimos que foram liberados pelo BNDES, né, o número de empregos e de resultados que foram geridos por conta dos empréstimos que foram liberados pelo BNDES foi superior ao ano anterior, onde nós não tivemos a liberação desses recursos. Então, ele quer mostrar para a presidente que esses recursos que foram liberados pelo BNDES foram muito bem empregados pelos nossos empresários da região, de toda a região, e que outros que não tiveram acesso a esses recursos e que estão aí ansiosos esperando a liberação desses recursos para fazer o mesmo, né, a mesma utilidade que foram feitos por esses outros empresários, ou seja, investir no seu próprio negócio, investir na própria cidade, né, em busca dessa retomada dos próprios negócios e do crescimento da cidade. Então, ele estava muito esperançoso, né, que eu pude perceber dele, é que ele estava bastante esperançoso desse encontro que ele teria com a presidente. Então, nós não reagendamos um novo encontro, mas fiquei de buscar junto a ele, a sua assessoria, né, esses números para trazer para os senhores aqui, para toda a cidade, nas próximas semanas. 1 minuto. Pois não, vereador. Rapidamente, parabenizar a Vossa Excelência, porque uma ação dessa é uma ação construtiva. É a ação que Vossa Excelência está buscando no sentido de colaborar com a recuperação do município. Nós entendemos que a participação do governo federal na resolução dos problemas tem sido muito pequena, tem sido muito tênue, muito apagada. A gente não vê uma ação direta do governo federal, com seus diversos ministérios, na resolução dos problemas que nós enfrentamos. Haja vista a questão do INSS. Uma simples agência do INSS, o presidente do INSS levou 7 meses para vir a Friburgo, quando deveria ter vindo no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois. Então, a gente observa o governo federal muito afastado. A liberação dos recursos do BNDES que estão prometidos, presidente, deveria ser feito, faço a proposta a Vossa Excelência, que tomou esse caminho da proposição de recuperação por ação, no sentido de verificar realmente quem é o empresário que foi diretamente afetado pela tragédia. Porque isso é fundamental. Nós que residimos em Conselheiro Paulino, que vivemos a tragédia de uma forma diferenciada, porque botamos o nosso pé na lama, pisamos na lama, ajudamos a socorrer e a recuperar diversas empresas, muitas delas encontram-se em dificuldade. Por quê? Porque existe uma questão burocrática de certidão, de documento, de coisas que, nesse momento, poderia ter uma desburocratizar essa situação para que esses empresários possam voltar à sua atividade normal, na garantia do emprego e da arrecadação do município de Nova Friburgo. Até por conta disso, a previsão orçamentária que acaba de chegar, que acaba de fazer parte do expediente, é de 450 milhões de reais, ou seja, 100 milhões a mais do que vai ser executado esse ano, porque os 350 milhões que nós votamos ano passado serão executados, até um pouco mais, por excesso de arrecadação e de convênios. Então, o município ele tem uma capacidade de crescimento, ele tem uma capacidade de recuperação, e ficou provado nessa pesquisa que está aí. São números.
Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela propositura da reconstrução por algo positivo. E deixo essa sugestão com relação ao BNDES. O BNDES injetou recursos no município, mas aqueles que realmente precisavam ficaram de fora. Conclua, por favor. Com certeza, concluindo já, senhor presidente, dizendo que, lógico, a nossa economia, né, os senhores sabem muito bem, que é composta de muitas micros e pequenas empresas, e esse dinheiro ainda não chegou para essa gente. Não chegou de fato. Se chegou, chegou para muito pouco, né? Então, a gente precisa efetivamente fazer com que esse dinheiro chegue ao pequeno, médio empresário, aquelas pessoas que tinham, às vezes, uma confecçãozinha de fundo de quintal, que pela burocracia, vereador, não teve acesso a esse dinheiro, né? Porque criaram tantos documentos que jamais eles iriam conseguir toda essa questão. Então, passei toda essa preocupação para o vice-governador e disse a ele, vice-governador, nós precisamos muito da atuação, agradeci, lógico, prontamente a atuação de Vossa Excelência na cidade de Nova Friburgo, né? Se não fosse a participação do vice-governador naquele primeiro momento, né, nós saberíamos da grande dificuldade que nós teríamos. Então, foi uma participação efetiva, importante, e agora, novamente, a gente precisa, né, que o vice-governador use, né, toda a sua influência junto ao governo federal para que Nova Friburgo volte, né, a ter aí a preocupação do governo federal. Então, a gente sabe que o governo federal tem uma dívida ainda com a nossa cidade, nós sabíamos que ia ser muito difícil, né, mas acredito que fiquei muito feliz em saber que o vice-governador já estava levando a Brasília esses nossos anseios. Então, pude lá ratificar, né, e pedir encarecidamente que ele olhe e continue olhando por Nova Friburgo. E tomara que nas próximas semanas nós tenhamos boas notícias, né, não só para a cidade, né, em termos de obras e realizações que o governo do Estado pretende empregar até aí a chegada das chuvas, mas também, precisamente, para o nosso empresariado, que precisa desse fôlego, que se esse dinheiro não chegar, né, se de alguma forma a gente não conseguir viabilizar, infelizmente, muitas pessoas não conseguirão reerguer os seus negócios e não poderão ajudar a fortalecer a nossa economia. Então, tomara que nas próximas semanas nós tenhamos boas notícias para dar para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Edson Flávio dispõe de 8 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nessa noite eu venho falar de geração de emprego, eu venho falar de o dinheiro para a solução de Nova Friburgo, senhor presidente, solução dos problemas econômicos de Nova Friburgo, eles estão no próprio Estado do Rio de Janeiro. E estando no próprio Estado do Rio de Janeiro, nós temos aqui uma matéria interessante, gigante pela própria natureza, uma matéria belíssima falando do consórcio, falando do Comperj. Ao mesmo tempo, nós temos aqui raio-x do Comperj, oportunidades e desafios, preocupação ambiental é prioridade. Uma cidade do petróleo, Itaboraí. E, senhor presidente, o Comperj é uma locomotiva que vai criar vários empregos, vários subprodutos que virão da indústria e das indústrias privadas. Conforme noticiado pela imprensa, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, gera hoje mais de 3.500 empregos. No pico dos trabalhos, deve chegar a 200 mil empregos, diretos e indiretos. O empreendimento vai atrair empresas privadas vinculadas à cadeia de produção do Comperj e, consequentemente, mão de obra para todo o país. Na tentativa, senhor presidente, de formar mão de obra para o complexo petroquímico e outros setores da economia, a Petrobras criou o Centro de Integração do Comperj, que vai qualificar aproximadamente 30 mil profissionais em 11 municípios da região. Veja bem, 11 municípios da região. Agora eu quero saber onde está Nova Friburgo. É aqui que é a linha da nossa fala nessa noite. Eu quero saber os passos que as autoridades de Nova Friburgo estão dando para inserir o nosso município e, por consequência, a nossa região, que quando nós colocamos Nova Friburgo, nós colocamos Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Sumidouro, colocamos a região. Quando nós colocamos a nossa região. Eu me lembro que na campanha para deputado federal, que eu aproveito para agradecer, tive quase 10 mil votos, um dos temas principais foi a geração de emprego. Até mesmo levantamos alguns temas, algumas propostas, que muita gente não acreditou, não abraçou, e aí nós perdemos. A grande realidade é essa. Então tem o município de Itaboraí, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Niterói, Maricá, Magé, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá. A cadeia de produção do Comperj atrairá muitas indústrias para se instalar nos municípios vizinhos,
Diante da constatação, segundo notícia publicada na agência de notícias Sebrae em 6/11/2009, o complexo do Comperj, o Comperj deverá gerar ainda oportunidade de investimento para fornecedores de bens e serviços para o complexo e para as empresas associadas como? Veja bem se não temos similaridades, não temos condições de participar desse mercado. Vamos lá. Construção civil, marcenaria, armazenagem e manuseio de cargas, pintura e jateamento industrial, fibra de vidro, manutenção industrial, metal mecânica, inspeção de equipamentos, locação de andaimes e containers, confecções, alimentação, hotelaria, segurança, patrimonial, serviço de limpeza, aluguel de veículos, aluguel de máquinas especializadas, serviço de descarte de resíduos e serviço de reprografia, sem contar as empresas do setor plástico, como as de fabricação de laminados, planos tubulares, de embalagens e de artefatos de diversos materiais. Se nós formos verificar o que nós temos na nossa cidade, nós vamos ver que muitas coisas afins nós temos aqui no município. Só um minuto, eu vou só prosseguir aqui para concluir essa leitura, vereador. Diante desse contexto prolífero de oportunidades, concluímos que Nova Friburgo, devido à proximidade com o polo, notadamente com o município de Cachoeira de Macacu, consideramos que a cidade deve pleitear sua colocação em relação à colheita dos frutos advindos do Comperj. A fim de racionalizar a estratégia de atuação, tem uma sugestão. Sugerimos que a cidade adote, a título de exemplo, 2 linhas mestras. Na verdade, eu não estou aqui para criticar a municipalidade e nem para criticar quem deixa de fazer. Eu apresento 2 sugestões. Primeira sugestão. Em Itaboraí, o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e a prefeitura criaram uma comissão para definir formas de flexibilizar a instalação das empresas. Por exemplo, simplificando a concessão do habite e o Código Tributário Municipal já assegura a todos os empreendimentos a redução de 5% para 2% no ISS nos 2 primeiros meses de funcionamento. Facilitação no habite, redução do INSS de 5% para 2% nos 12 primeiros meses de investimento. Outra questão que deve ser analisada com prioridade refere-se à atração para Nova Friburgo do Centro de Integração do Comperj. Atrair para o nosso município o Centro de Integração do Comperj, que vai qualificar aproximadamente 30 mil profissionais em 11 municípios da região. Lá serão oferecidos mais de 60 tipos de cursos gratuitos. Mais de 60 tipos de cursos gratuitos. Nós estamos num momento que, quando nós fazemos um apelo para qualquer setor, devido ao que aconteceu em nossa cidade, todos têm que parar e analisar antes de dizer um não para Nova Friburgo. 3 minutos, vereador. Todos têm que parar. Quando Nova Friburgo chega em qualquer órgão, em qualquer instituição, vereador doutor Renato Abirrâmia, e Nova Friburgo se apresenta e coloca-se como solicitante de algo, antes de dizer não, pelo que nós sofremos, pelo que estamos sofrendo, pelo que a nossa gente sofreu, qualquer órgão tem que parar a sua agenda e olhar para Nova Friburgo. Qualquer órgão tem que parar a agenda. A Assembleia Legislativa tem que parar a sua agenda. O governador tem que parar a sua agenda para atender Nova Friburgo. O vice-governador tem que parar a agenda. A presidenta Dilma tem que parar a agenda para ouvir e atender Nova Friburgo. Porque nós ainda estamos no reflexo das quase 900 mortes na região em que vivemos. Desse total do Centro de Integração do Comperj, 82% serão destinados a nível básico dos cursos gratuitos, 17% em nível técnico e 1% em nível superior. Em cada um dos municípios haverá instalações fixas ou móveis que possibilitarão a realização dos cursos identificados como necessários para o desenvolvimento local. Então, esses cursos gratuitos, oferecidos pelo Comperj em unidades fixas nos nossos prédios, nossos próprios municipais, e nas unidades móveis da Petrobras. Mas para isso acontecer, enfim, existe o panorama com tendências favoráveis para o município, bastando que nós, aí coloca essa Casa Legislativa, aí eu coloco a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, eu coloco as prefeituras vizinhas, bastando que nós, agentes políticos, nos apoderemos desse assunto, dessa situação. 1 minuto. E nos posicionemos de forma veemente, como o doutor Renato Abirrâmia às vezes coloca, de forma veemente a cobrar esse posicionamento. Fiz na semana passada, coloquei no Facebook, lá no Twitter, uma linha sobre isso, e recebi uma resposta do
responsável pela Agenda 21, que disse que o município de Nova Friburgo, agora no mês passado, assinou junto com o prefeito de Itanguá alguma tendência de participação. Mas a tendência de participação ela não é suficiente. Ele me responde aqui: caro Edson, já trabalhamos em várias frentes para colocar Nova Friburgo nesse consórcio, porque para isso acontecer, Friburgo tem que aderir ao Conleste. Nova Friburgo tem que fazer uma adesão oficial ao consórcio que inclui esses municípios, e Nova Friburgo está fora. Então Nova Friburgo tem, numa atitude de governo, se filiar ao consórcio. E após se filiar ao consórcio, aí começam as discussões. E ele coloca aqui para concluir, senhor presidente. Conclua, por favor. Vou concluir só nessa frase que eu vou ler aqui agora. No caso contrário, se nós não aderirmos ao Conleste, caso contrário, não adianta gastarmos tempo e dinheiro. O Conleste tem planos de desenvolvimento regional, onde o centro de tudo será o Comperj versus Petrobras e outras mais 800 empresas que vão se instalar nessas áreas de impacto. Imagina o número de empregos, de serviços, de moradia, de transporte, alimentação e tudo mais. E às vezes a gente fica aí chorando por migalha. Nós temos recursos no nosso estado, a Petrobras é do estado do Rio de Janeiro, é uma empresa nossa, o Comperj é nosso, e nós não podemos ficar fora desta linha. Vereador Cláudio Damião, até faço uma solicitação pública a Vossa Excelência, que possa, de alguma forma, preparar o encontro nosso com o Estrela, que é o homem forte da Petrobras. Sei que Vossa Excelência já tem um relacionamento muito estreito lá com ele, para que possa pressionar a prefeitura. Se a prefeitura não vai por livre e espontânea vontade, tem que ir por pressão, e por pressão popular, porque nós não podemos perder essa oportunidade, e daqui a pouquinho o bonde da história passa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Renata Birramia, o senhor dispõe de até 7 minutos, e passarei a presidência para o vereador Sérgio Xavier. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, na sessão passada, recorrentemente, novamente, eu fui insultado pelo líder do governo quando expliquei as razões pelas quais eu não tinha vindo à reunião com a secretária de Saúde. Foi dito que eu falei muita besteira, que eu era velho, superado, e isso aí é falta total de uma argumentação lógica para contestar fatos concretos, insofismáveis, que eu mostrei aqui claramente em relação à situação da saúde. Mas eu não estou aqui hoje para perder tempo com sandices. Eu venho aqui, nesses 7 minutos, e nós temos pouco tempo, para tratar de assuntos importantes que vão beneficiar a população de Nova Friburgo. Primeiro, é lamentar o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Absolveram a deputada Jaqueline Ruiz, foram 265 votos secretos, aqui não tem isso, mais 20 abstenções. 63% dos deputados absolveram uma deputada que foi flagrada de uma forma clara, filmada, recebendo propina. É claro que isso aí leva a população brasileira ao desalento, ao ceticismo, e macula de uma forma insofismável a classe política. Um outro tema, é preciso dizer também que o deputado representante de Nova Friburgo declarou claramente que votou a favor da cassação, e eu acho que isso aí eu aplaudo o deputado, jovem deputado Glauber, que votou a favor da cassação. Voto secreto é isso. Mas, senhor presidente, na terça-feira passada, da outra semana, eu fiz uma denúncia aqui que eu fiquei muito preocupado, inclusive pela repercussão, para não causar pânico. Disse aqui, em relação ao relatório do INEA, aquela área próxima ao teleférico, que, segundo os técnicos geógrafos, haveria uma fenda de 3 metros, que poderia, caso ocorressem chuvas fortes, levar toda a lama até o Colégio Anchieta e também obstruir o Rio Bengalas. Houve uma movimentação a semana passada na cidade
e nós já tivemos outro relatório do DRM, Departamento de Recursos Minerais, também do Estado, contestando a gravidade, ou melhor, minimizando a gravidade do problema, embora ressaltando que uma chuva forte poderia levar a lama até a General Osório e causar incontáveis prejuízos. É preciso esclarecer isso de uma maneira geral, são órgãos do Estado e a própria Defesa Civil do município, que deveria ser uma secretaria, deveria ter uma nota mostrando com clareza e transparência essa situação para acalmar os moradores e quais são as providências no sentido de evitar esses riscos que são preocupantes. Eu estou muito preocupado também, senhor presidente, com a situação do Hospital Municipal Raul Sertã. Eu tenho que dizer aqui, porque hoje, dia 1º de setembro, já morreram na UI 4 pessoas. Ontem foram 2, anteontem 3. A UI, unidade intermediária, ela não é um CTI, é uma unidade que não tem um médico plantonista. Isso aqui. Agora, essas mortes sucessivas são extraordinárias, não é rotina ter essas mortes. Era preciso se verificar por que esses pacientes estão morrendo, procurar ver por que é que eles chegaram à UTI. Quer dizer, um programa de saúde com dados epidemiológicos deveria analisar todos os pacientes internados, todos os pacientes que vão ao óbito, para poder saber o que fazer para evitar essas situações. 4 pacientes morrendo na unidade intermediária, onde não tem médico plantão, isso é muito grave, essa é uma situação tremenda, difícil, que está passando ao Hospital Raul Sertã, em consequência da falência total dos ambulatórios. Não existe atendimento no ambulatório, não existe rotina, não existe protocolo, e eu venho repetindo isso aí várias vezes que nós não temos comando na Secretaria de Saúde. Infelizmente, e eu tenho que falar isso, e vou continuar repetindo, queira ou não o líder de governo, porque é a minha missão, é o nosso dever como vereador denunciar as situações que nós estamos vivendo, e essa é grave, porque morte é irreversível, a morte é irreversível. Nós não podemos aceitar tal situação. Eu estou preocupado com o dengue. Dengue é uma doença causada por um vírus, nós temos 4 grupos, e que hoje o prefeito do Rio, o prefeito Eduardo Paes, disse que vai ser a maior epidemia de dengue o próximo ano. Se nós fizermos uma correlação com o que aconteceu este ano em Nova Friburgo, nós tivemos um grande número de dengue. Nós nunca tínhamos tantos casos de dengue autóctones aqui de Nova Friburgo. Nós tivemos. Então, as providências têm que ser tomadas agora, porque os domicílios abandonados, eles precisam ser visitados, nós precisamos, e são medidas fáceis de serem feitas, desde que feitas com acuidade. É preciso, porque a dengue é uma doença que pode levar, a dengue hemorrágica pode levar à morte, e não tem um tratamento específico, é preciso a prevenção, porque depois que o indivíduo pega a dengue, nós não sabemos qual vai ser a evolução. Quanto mais que já houve vários casos de dengue este ano, centenas de casos em Nova Friburgo, que é uma preocupação muito grande. Um outro problema que eu acho que nós temos que também nos ater é em relação à hipertensão arterial. Agora está na mídia, o técnico do Vasco, Ricardo Gomes, sofreu um AVE hemorrágico. O grande problema, nós temos um problema seríssimo em Nova Friburgo, que é a hipertensão arterial, a pressão alta. Nós temos cerca de 35 mil friburguenses com pressão alta, e de 10% a 20% tem tratamento correto. Quer dizer, 80% a 90% são subtratados ou não tratados. E o indivíduo que tem hipertensão arterial, pressão alta, não tratado adequadamente, ele vai evoluir para um AVE, para infarto do miocárdio,
para insuficiência cardíaca, por lesões arteriais periféricas. E nós não temos um programa aqui em Nova Friburgo, até porque os medicamentos, até agora, são medicamentos de baixa qualidade, não existe um protocolo, a hipertensão não é a mesma, um indivíduo jovem, uma criança com hipertensão, e hoje a criança está tendo hipertensão, principalmente as obesas. O jovem adolescente com hipertensão é diferente do adulto com hipertensão, é diferente do idoso com hipertensão, é diferente do diabético com hipertensão, da grávida com hipertensão, do negro com hipertensão. Cada um tem as suas peculiaridades. E aqui trata da mesma maneira, não tem protocolo, não tem rotina. E se nós nos atermos exatamente a essa condição, nós vamos ver que o tratamento adequado, simples, através, lógico, de mudança de estilo de vida, é um tratamento que tem que ser feito. E medicamentos de qualidade, nós vamos poder reduzir a morbidade, vamos reduzir os agravos da doença, as internações, e vamos reduzir substantivamente as mortes que estão ocorrendo aqui em Nova Friburgo. É preciso, então, e eu quero ressaltar isso claramente, nós não temos programa de saúde em Nova Friburgo. Nós não temos programa de saúde em Nova Friburgo. Nós não temos chefias no CTI. Nós não temos rotinas no Hospital Raul Sertã. Enfim, nós estamos muito mal em relação à saúde, e a desculpa é que o Brasil está ruim, os outros municípios também estão assim. Não é verdade. Nova Friburgo já teve uma excelente condição de saúde, que perdeu ao longo dos anos pela ineficácia, ineficiência e principalmente pela falta de compromisso dos governos com o povo da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador Cláudio Damião, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje a minha fala vai se remeter a uma matéria do jornal A Voz da Serra. Por sinal, eu já comentei isso aqui em outra oportunidade. Queimadas preocupam população. Em apenas 4 dias, bombeiros precisam conter 9 focos. Tudo bem, podem até dizer que choveu, que de ontem para hoje caiu uma chuva, enfim, que a terra molhou, que a queimada não vai acontecer, mas o que o jornal traz e registra foram as queimadas que aconteceram. É bom lembrar que nós saímos de uma situação muito triste, muito grave, com muitas mortes, e é de uma insensibilidade, se não for de uma burrice profunda, alguém ia ter coragem de tocar fogo na mata. Uma das causas dos deslizamentos é atribuído às queimadas. A terra desprotegida faz com que determinadas áreas possam ser vulneráveis e ter deslocamento de terra com algumas árvores queimadas, com troncos, com pedras. Então tem que chamar a atenção de uma situação que, do meu ponto de vista, é extremamente grave. E pedir que a população contribua, porque se a população está preocupada, como diz aqui, uma outra parte dessa mesma população está sendo completamente irresponsável, totalmente irresponsável, não está sendo sequer preocupada com o destino das outras pessoas. Então, chamar atenção para isso. Além de ser uma coisa que, do ponto de vista ecológico, é completamente condenável a queimada, por jogar partículas na atmosfera, por incomodar os vizinhos, por trazer problemas de toda a ordem com a mortalidade de animais, nós ainda estamos contribuindo para destruir ainda mais a nossa querida cidade. Então, essa é uma das questões que eu faço questão de falar e de tratar e pedir que a população contribua, que a parcela da população que não faz isso, que se preocupa, que denuncie aqueles que fazem, assim como denuncia aqueles que põem entulho nas margens das estradas, das ruas, nos terrenos abandonados. Essas pessoas têm que ser tratadas adequadamente, com multa, com prisão, se for o caso, porque isso é uma agressão com o próximo. Uma outra coisa me chama bastante a atenção também, no jornal A Voz da Serra, e aí eu fui buscar uma matéria que pudesse servir como parâmetro, e fui buscar A Voz da Serra de 2 de julho de 2009.
a contratação de uma empresa já conhecida dessa casa, conhecida de alguns vereadores, que é a empresa Caminhos Dourados. Ela foi contratada naquele ano para fazer um trabalho com dispensa de licitação para transporte escolar, com o intuito de diminuir a evasão escolar e melhorar o atendimento aos alunos da zona rural e de locais de difícil acesso. Valor R$ 318 mil. Isso há 2 anos. Eu não vou nem dizer que nós estamos falando exatamente da mesma matéria, porque isso aqui é um termo aditivo e eu não sei quanto é o valor global. Mas me chamou muita atenção que essa mesma empresa foi contratada agora pela Secretaria de Educação, com dispensa de licitação, publicado agora no jornal A Voz da Serra, mas remetido a uma omissão da publicação do dia 3 de fevereiro de 2011. E, pasmem, R$ 775 mil para transporte, com dispensa de licitação, emergencial pelo prazo de 60 dias, para transporte escolar, com o intuito de diminuir a evasão escolar e melhorar o atendimento aos alunos da zona rural e de localidades de difícil acesso. Ou seja, cerca de quase R$ 13 mil dia para transporte nas localidades de difícil acesso e zonas rurais. Ou seja, nós temos já, de certa forma, uma contratação para esse trabalho, nós temos a gratuidade dos ônibus da FAO, nós temos os tais ônibus amarelinhos, e ainda vamos pagar quase R$ 800 mil por 60 dias, com dispensa de licitação, para uma empresa que todo mundo fala que está errado, que não pode ser assim, que já foi alvo de tantas críticas. Tem alguma coisa errada nessa história. E o município está pagando. Já começa errado a dispensa de licitação com a publicação somente agora. Ora, a calamidade, segundo alguns, já ficou para trás. E a publicação sai agora no jornal A Voz da Serra, omitida do dia 3 de fevereiro desse ano. Eu acho que isso merece não só uma reflexão, como merece a necessidade de muitas respostas, que eu espero que venham, porque nós estamos tratando de dinheiro público. A CPI já está investigando uma série de questões semelhantes a essa. Dispensa de licitação em razão da situação de calamidade, tragédia, enfim. Quero chamar a atenção também, eu fiz acompanhado de outros vereadores, uma diligência ao Hospital Maternidade de Nova Friburgo. Primeiro, a gente tem que dizer que o trabalho ali é de um amor, de uma atenção, de um cuidado excepcional. Se compararmos com... Aliás, não dá nem para comparar com o Hospital Raul Sertã. Tamanha disparidade na qualidade do atendimento. Deve ter seus problemas, até porque é uma dificuldade muito grande administrar quando você não tem a gestão total, né? E o Hospital Maternidade não tem a gestão total. Nós verificamos questões lá que são verdadeiras aberrações em razão de um contrato que nós, no tempo certo, daremos informação à população. Mas me chamou muita atenção que a centrífuga, a única centrífuga disponível para secagem das roupas na lavanderia da maternidade, bate mais do que uma escola de samba. Eu não sei como é que o funcionário consegue ficar naquele local, numa condição completamente inóspita para qualquer ser humano, principalmente no local de trabalho, se ele não consegue sequer ouvir quem fala com ele, sequer se comunicar com alguém, de tanto barulho emitido pela máquina. Uma máquina que é uma sucata. A outra está jogada no canto, desmontada e não dá atenção. Como eles não tinham como fazer, estenderam o varal, é proibido. Foram até multados, porque é proibido secar roupa no varal numa unidade hospitalar. Perfeito. Mas que então, o municipal, a Fundação Municipal, dê as condições à maternidade de ter como comprar uma centrífuga, ou compra uma centrífuga e põe no lugar. Primeiro porque só tem uma, funciona mal, é barulhenta, não atende às necessidades da unidade de saúde, e a outra está desmontada, é um pedaço de ferro velho jogado num canto. Para algumas coisas a gente vê que o dinheiro sai fácil, aparece fácil, é de uma tranquilidade. Faz a licitação, contrata, no dia seguinte está tudo resolvido. Agora, uma coisa que é de necessidade,
das crianças, das pacientes, das parturientes, dos trabalhadores daquela unidade. Não resolve. Não resolve. Enviei um ofício hoje ao setor de manutenção do hospital, num pedido de urgência no atendimento. Mas eu não podia deixar de trazer esse problema para a tribuna dessa casa, porque quem está pagando o preço é quem se interna lá, que precisa da roupa seca e muitas vezes não tem. Quem está pagando o preço é a funcionária da maternidade que fica lá quase surda no final do dia de tanto barulho na sua cabeça, quando as pessoas responsáveis sequer dão atenção a um pleito que já foi feito há mais de 6 meses, no mínimo na recuperação daquela centrífuga, quando na verdade poderia comprar 2 novas, porque além daquela unidade merecer, pelo visto tem dinheiro sobrando na cidade de Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Nami Nassif, Vossa Excelência dispõe de 7 mais 1, 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, senhor presidente, eu queria trazer essa tribuna aqui, que eu estive com conversa com o vereador Luciano, e ele tem 2 coisas que eu admiro. Primeiro, é um homem de embate, ele assume seus atos de frente. E quem faz esse tipo de coisa merece todo o respeito, não é homem de fazer as coisas por trás. E segundo, nós tivemos alguns debates aqui, e eu dizia que ele era foragido de Nova Iguaçu. E ele me comentou que a filha dele cursa faculdade e tal, e as pessoas ficam mexendo com ela em relação a isso. E quando a pessoa preserva a família, eu acho que tem todo o respeito, e quero dizer que o homem que gosta dos seus filhos, preserva a família, é muito importante. E que nós que estamos na vida pública, nós podemos pagar por nossos erros. O que nós não podemos deixar é que nossa família pague por isso. Sofra as consequências, talvez, de um embate acalorado aqui. Então, eu queria dizer, não por Vossa Excelência, mas em nome da sua família, coisa que eu estou me ratificando aqui, senhor vereador, porque eu acho que talvez a sua filha deva passar o que meu filho já passou nessa cidade também. A gente vê algumas críticas e fica magoado. Então, eu quero me retificando aí, pedir desculpa à sua família lá, porque isso é muito importante, esse carinho que o senhor tem com sua família e suas filhas. Até mesmo porque o vereador Luciano tem uma filha com 18, vai ser 18 anos, eu tenho um filho com 23 anos. A gente não sabe o dia de amanhã, né, senhor presidente? Mas, senhor vereador, então, está aqui justificado o porquê eu admiro porque eu respeito a família. Primeiramente, a gente sabe que a vida pública, quando a gente entra na vida pública, a gente tem que ter ideais e trabalharmos através de compromissos. E eu trabalhei através de um deputado chamado Hugo Leal, e ele sempre teve consideração com Nova Friburgo. Nós viemos batalhando, foi um parceiro nosso de Nova Friburgo e meu por muitos anos, fomos advogados juntos. É o deputado federal que criou a lei seca. Nessa eleição em Nova Friburgo, ele teve 1.980 votos, teve 1.780, quando se elegeu a primeira vez de mandato de deputado federal, em 2006. Na segunda eleição em Nova Friburgo, teve 1.980 votos. E ele teve algumas inserções para Nova Friburgo, algum trabalho que foi feito em Brasília. E nós estamos tentando trazer agora, dia 12 de setembro agora, será feita a licitação do muro de contenção da AFAP. O muro vai custar R$ 1,5 milhão para a AFAP, que estava lá anos e anos tentando essa verba, através de governos e governos. E o deputado Hugo Leal, fui a ele, através do meu trabalho, junto com ele aqui, as pessoas que nos apoiou aqui em Nova Friburgo, e pedimos que ele se empenhasse em Brasília para a construção desse muro. Então, a FAP hoje, o Rio Córrego ali, o Rio Cônego, será beneficiado com esse muro, beneficiando também a FAP, porque é uma instituição também filantrópica que vem fazendo um trabalho excepcional na cidade, e essas pessoas terão agora condições da segurança que ele presta estava caindo. Então, eu queria deixar registrado aqui. Deixar registrado também, senhor presidente, que nós conseguimos uma verba também, estamos fazendo uma reforma agora na Praça São Pedro da Serra. Uma verba de R$ 200 mil, reforma a Praça São Pedro da Serra, uma verba também do deputado Hugo Leal. E também estão trazendo agora, já está empenhado, está dentro da Prefeitura, à disposição da Caixa Econômica Federal, do Ministério da Saúde, R$ 550 mil para aquisição de frota nova, de veículos novos para a saúde. Eu quero dizer isso, senhores vereadores, porque quando a gente vai às ruas pedir voto para algum candidato, esse candidato tem que ter compromisso com a nossa cidade. Porque muitas das vezes a gente apoia candidatos, muitos cabos eleitorais vendem nosso voto através de dinheiro, para benefício para si próprio. E nós temos que pensar em Nova Friburgo. Se todos nós trabalhássemos com algum candidato a deputado federal, se nós condicionássemos algum apoio para Nova Friburgo, alguma verba para Nova Friburgo, hoje Friburgo melhoraria muito, senhor presidente. Friburgo teria condições hoje, talvez, de se levantar um pouco mais do que está se levantando. Porque, se veja bem, a FAP, por exemplo, aquele prédio estava condenado. Há uns 6 anos atrás, já estou ouvindo essa história, desde 2006, daquela tragédia.
Há 3 anos atrás, uma pessoa me procurou, dona Elma Rubim, que tem uma filha excepcional, que estudava na fábrica, que estava precisando de um recurso para fazer aquele muro, não tiveram condições. Nós mandamos o ofício do deputado Gugliel e conseguimos agora esse recurso. Então, essas pessoas, nós políticos, pensarmos dessa forma, Friburgo irá ter qualidade de vida e Friburgo terá deputados que passarão a olhar por aqui. Vão saber que a classe política aqui dá todo o apoio que precisar, mas também vão querer a reciprocidade, querendo o retorno desse apoio também. Senhor presidente, eu sempre digo que na vida pública também, o homem público tem que assumir os seus atos. Vereador, só concede uma pequena Concedo, parte. sim, senhor vereador. É breve, porque o vereador deve mudar de assunto. A respeito da reforma da Praça de São Pedro da Serra. São Pedro da Serra, né, sofre lá com descaso do poder público também há anos, de outros governos. E lá tem uma situação interessante. Uma vez eu procurei um deputado estadual para tentar uma emenda para a cobertura da quadra de São Pedro da Serra. Lá tem alguns eventos durante o ano que eles não têm um local apropriado para fazer algumas atividades. E aquela quadra lá consta como coberta. Eu acho que essa casa podia se unir, né, até para tentar descobrir na casa de quem que foi feita essa cobertura, porque na quadra de São Pedro todos sabem que não tem a cobertura, né, e está aí mais uma vez o descaso do dinheiro público, consta como coberta e a quadra está lá, descoberta até hoje. Você temos que apurar isso, porque também se pagar uma cobertura que não existe, temos que responsabilizar os culpados. Houve desvio da verba pública. Temos que saber a data que foi feita essa obra e quem fez essa obra. Porque isso é roubo, é lesar os cofres públicos. Vamos acompanhar de perto. Eu acho que devíamos fazer um pedido de informações à prefeitura, saber, ver o projeto executivo da obra e saber quando foi pago e como foi concluída essa obra, se foi quem deu o aceite dessa obra, se estava com cobertura ou não nessa quadra. Mas, senhor presidente, retornando ao assunto aqui, e nessa semana agora eu tenho um amigo meu chamado Júlio Lopes, um homem que eu admiro, deputado federal também do PP, e ele tem se mostrado um homem de coragem, porque a gente sabe que muitas das vezes, quando alguma coisa acontece que é de negativo para o homem público, ele se esconde e vai para trás das cortinas. Outros se omitem e outros assumem até uma responsabilidade que não é sua. O caso do bonde de Santa Teresa é um caso inusitado. Não sei se Vossa Excelência sabe como isso funciona. O bonde de Santa Teresa é administrado por uma empresa chamada Central. Essa empresa Central é uma empresa pública. É como se fosse o Nova Friburgo, tivesse a prefeitura de Nova Friburgo, o município de Nova Friburgo, a prefeitura, e nós tínhamos a autarquia municipal de água e esgoto. É uma autarquia independente da Secretaria de Transporte. Então, a Central do Brasil é uma empresa vinculada até, subordinada, à Secretaria de Transporte. E quando houve o ocorrido em Santa Teresa, o secretário de Transporte ele teve a coragem e a dignidade de ir lá e tomar a frente, saber o que estava acontecendo. Um minuto, vereador. O que a gente vê, o que a mídia nos traz, é um negócio totalmente diferente. A mídia nos traz, parece que ele é o responsável, e não era ele o responsável, era a Central do Brasil. Então, por isso que eu admiro pela sua atitude, pela sua coragem, de chamar a si a responsabilidade que não era sua, é de um presidente, que a Central do Brasil tem uma presidente, tem um presidente, e esse tipo de política precisa no nosso país, na nossa cidade. E, senhor presidente, como o meu tempo está se esgotando, eu queria só fazer alguns comentários. Eu tenho percorrido a cidade de Nova Friburgo e, realmente, eu tenho ficado assustado. Eu estive em Córrego Dantas, estive ali no Solares, fui no Califórnia, estive no Rui Sangrar, quer dizer, todos os bairros que foram atingidos aqui pela tragédia, e fiquei assustado. Por quê? Eu não tenho visto nenhuma iniciativa do governo do Estado, que é o responsável pela reconstrução naqueles bairros. O Córrego Dantas, por exemplo, não se tem mais uma máquina no Córrego Dantas, nem desassoreando o rio. O INEA tirou as máquinas do Córrego Dantas. E essas máquinas vão fazer falta, porque os rios hoje já estão assoreados e quando vier as chuvas, as areias estão lá, vão voltar para dentro do rio. E, consequentemente, vai alagar o Córrego Dantas e vai alagar aqui os outros bairros para baixo. Porque esse rio Córrego Dantas, ele desemboca aqui em Conselheiro Paulino, na rua próxima ao Califórnia. E é lamentável que as pessoas agora estão perdendo as esperanças, porque a gente vê o governo do Estado, que é o grande responsável da reconstrução, abandonou Nova Friburgo depois que saiu da mídia. Ele chamou a si a responsabilidade de reconstruir Nova Friburgo, porque nós sabemos que o município não tem verba para isso. Agora, não podemos permitir que o INEA continue. Concede a parte rapidamente. Continue. Dá vontade de rir.
projeto que eles apresentaram, onde é o campo, Conclua, por favor, onde vereador. era o campo, o INEA apresenta ali como vai construir um parque. Como é que vai construir o parque numa propriedade particular que foi cedida graciosamente, que tem uma tradição de doação das famílias de conselheiro que fizeram a doação aquilo ali, para ser um campo de futebol, não pode ter outro destino. Então, eles apresentaram ali como construção de um parque. E pior, retiraram as dragas e levaram para Bom Jardim. Então, a parte baixa toda do Córrego Dantas, que passa pelo bairro do Prado, não vai ser dragada. Quer dizer, então, é dessa forma, são essas as colaborações que a gente tem dessa gente. Né? As colaborações que o município recebe são essas. São coisas que ninguém discutiu com ninguém. Como é que vai transformar o campo do Nova Friburgo em parque? A população foi ouvida, os sócios foram ouvidos, a direção do clube foi ouvida. Quer dizer, então, é dessa forma que eles vêm a Friburgo, com os seus coletinhos bonitos, querendo aparecer. Para concluir, então, senhor presidente, voltarei à tribuna na terça-feira para tratar desse assunto da reconstrução. Friburgo, nós não podemos ficar quietos, porque as chuvas estão chegando e as pessoas estão entrando em desespero. Então, senhor presidente, muito obrigado a todos e até terça-feira. Senhores Questão de ordem, vereadores, presidente. pois não, vereador. Só justificar aqui a ausência do vereador Isaac Demani, que logo quando estava se iniciando a sessão, ele pediu um assessor para vir até a mesa diretora comunicar que um amigo próximo sofreu um acidente grave e ele foi prestar assistência à família. Por esse motivo, ele se ausentou da sessão. Pois não, justificado, portanto.